Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, neste caso é para o mês de agosto. Antes de começar, eu quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo, sendo que eles têm 0% de comissões de transações com ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Por se ultrapassar este volume, então é cobrada uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,5%, no entanto, como eu tenho uma conta em euros e em dólares, que tu também podes criar na área do cliente, então tu consegues evitar esta taxa. E atenção, quando eu digo 0% de comissões em ETFs e ações reais, é se comprares ações ou ETFs inteiros, está bem? Porque se for fracionado, não são, digamos, não és o legítimo dono deles, percebes? Porque tu, quando passa a ser fracionado, então tu não consegues deter realmente uma fração da ação, entendes? Pronto, de qualquer modo, quem tiver interesse em criar conta pode utilizar o código Workaholic, portanto há aqui uma opção que é adicionar código e é só colocares o nome deste canal, portanto Workaholic, e então consegues usufruir do que quer que estejam a oferecer nessa altura. Portanto, eu quero partilhar contigo que neste momento estou com mais de 12.000 euros de lucro não realizado, sendo que a melhor posição é a Micron, com quase 2.000% de lucro percentual, sendo que a Nvidia também está com um lucro percentual interessante. Aliás, exato, estas são as duas que têm maior lucro percentual, entretanto a Micron já teve mais, portanto já caiu um pouco, mas repara, a Micron foi sempre uma posição que eu adquiri várias vezes, não só neste top 1, ou seja, já há muito tempo atrás, mas também na conta mais recente, portanto eu tenho aqui outra conta em dólares, que agora vou fazer as aquisições na Bolsa Americana da respectiva moeda para evitar essa taxa de conversão, e tu podes ver que a Micron também foi uma das ações que eu continuei a adquirir, portanto aquelas que eu vejo maior potencial para o meu perfil, eu adquiro várias vezes. Sendo que aqui ela também é que tem maior lucro percentual. Exato, nesta conta também é que tem maior lucro percentual. E a distância é até significativa. Portanto, foi adquirida aqui algumas vezes. Por acaso só foi uma ação nesta conta, portanto na outra é que foi adquirido mais vezes. De qualquer modo, o lucro desta vai nos 2.000 e tal dólares, que não é tão significativo como a anterior, mas pronto, a outra tem mais tempo do que esta. Mas mesmo assim vamos passar para a aquisição. Ou seja, aliás, antes de passar para a aquisição deste mês, quero partilhar aquilo que foi a aquisição do mês passado, que foi a Netflix. Mas a Netflix, como podes ver, desiludiu em termos dos earnings, ou seja, foi inferior ao que era esperado, teve esta queda e para mim também está tudo bem. Eu acho que a reação do mercado é sempre um pouco superior àquilo que os resultados apresentam e foi aquilo que me pareceu, mas de facto nós podíamos, e foi uma coisa que dentro dos comentários no último episódio alguém sugeriu, que era olharmos para as vendas dos insiders. Eu penso que nós tínhamos olhado, só que não com demasiada atenção, porque repara, estava a haver já várias vendas em maio e em junho. Portanto, estas vendas que estamos a ver em maio e junho por parte do CFO, do diretor e do co-CEO, poderiam ser suficientes para dizer, ok, eles estão a vender, neste caso, desculpa, o que está vermelho é que é mesmo vendas, portanto o resto é exercício de stock options, portanto pode nem sequer contabilizar, mas a vermelho é literalmente vendas por iniciativa própria, e isso pode já estar a significar que, ok, alguma coisa ou resultados podem estar por sair que, segundo eles, que podem ter acesso a informações privilegiadas, que é o mais óbvio, não é? Na prática, e estão a vender porque sabem que esses resultados podem reduzir. Ou seja, se nós vimos mais vendas, e atenção que isto é o Open Insider, se vimos mais vendas, portanto estas a vermelho e não amarelas, por parte da Netflix, pode ser que os próximos resultados ainda sejam piores. Por isso, agora é verdade que a mesma teve uma queda, nós podemos ver aqui no gráfico, mas eu não vou reforçar até, pelo menos, segundo o meu estudo, a probabilidade de começar a subir a partir daqui seja superior, está bem? Porque eu não tenho qualquer tipo de confirmação, isto até pode não aguentar e descer abaixo deste nível de suporte e ir em falling knife, está bem? Sem qualquer outro nível que eu não faço ideia até onde pode chegar. Porque, tal como sabes, a Netflix eu ainda vejo como uma empresa growth, está bem? Por isso, se entretanto cair mais, eu só deverei reforçar se calhar num nível muito inferior. Deixa-me ver se consigo colocar aqui para tu entenderes, portanto com base em vários mínimos relativos anteriores, que tocou aqui, deixa-me lá ver, tirar isto daqui, tocou em 2018, tocou em várias vezes em 2018 e também em 2019. Portanto, houve uma queda em 2022, do qual fez a mesma descer até valores bastante inferiores, e só aqui é que poderei então reforçar com uma posição muito superior. Portanto, é claro que se cair até estes valores, estamos a falar de uma queda de 65%, que seria uma queda bastante acentuada. Mas pronto, eu estou totalmente confortável porque a posição que eu tenho é para longo prazo. Mas isto é relativamente à Netflix, que foi a posição anterior, está bem? Portanto, sobre a posição para este episódio, eu quero falar um pouco, a ServiceNow também não é a aquisição deste mês, está bem? A ServiceNow é outro comentário que foi feito e que sugeriu para eu dar só uma olhadela, porque foi a aquisição, se não foi há 2 episódios, foi há 3,
em que a mesma está praticamente nos mesmos valores, ou seja, deixa-me só confirmar isso. Portanto, ServiceNow, deixa-me lá ver onde é que eu tenho a mesma com 6,20% de prejuízo. Portanto, não está muito distante daquilo que foi adquirida, portanto, naquela altura teve aqui uma ligeira queda, mas isto porque é que acontece? Muito maioritariamente por causa deste receio que a AI pode substituir os seus serviços, portanto, que os seus serviços poderão não ter tanta utilidade no futuro. De qualquer modo, quando este vídeo sair, ou seja, ainda não hoje, mas quando este vídeo sair, porque hoje é exatamente dia 22 de julho, o vídeo deve ser dia 26 ou 27, deixa-me só ver quando é que será a segunda. Dia 27 de julho é quando sairá o vídeo, portanto, estamos a falar aqui de uma distância de 5 dias para a edição de vídeo e tudo mais. Os earnings irão sair dia 22, portanto hoje, e isso irá refletir esta preocupação que os investidores têm e também os resultados da empresa, porque no último foi pior que era esperado em termos de earnings, portanto, quando olhamos para o resultado líquido, isso faz com que haja aqui algo que é inesperado, porque até agora, se tu fores ver aqui no TradingView, eu vejo aqui o E a vermelho, é porque os earnings têm sido continuamente superiores ao esperado, pelo menos daquilo que era a estimativa dos analistas. Portanto, desta vez, como foi negativo, portanto, existe uma coisa que é associado àquilo que é a estimativa dos analistas e depois daquilo que o mercado avalia, porque algo pode ser positivo para os analistas, mas negativo para o mercado, porque o mercado ainda esperava algo melhor, entendes? Portanto, há que olhar para o consenso, mas também para aquilo que o mercado espera. E, portanto, se desta vez for novamente negativo, então o mercado ainda pode ver com piores olhos e então isto cair até este nível de suporte que eu vou agora traçar, que é este aqui, portanto, este. E se cair até este, que é os 70, então o prejuízo adicional que pode acumular vai até os 28%, mais os 6% aproximadamente que eu tenho, acabará por chegar perto dos 35% de prejuízo. Portanto, há que estar atento aqui à ServiceNow, porque realmente a AI pode substituir alguns dos serviços. Eu não tenho muita exposição, foi só uma aquisição, mas mesmo assim é para longo prazo e ver se a mesma consegue também adaptar-se àquilo que é a tecnologia atual, portanto, à realidade que nós estamos a viver. Mas pronto, isto aqui era relativamente a duas aquisições anteriores, agora vou passar sim relativamente à aquisição deste mês. E a aquisição deste mês vai de encontro novamente à minha estratégia associada ao relato dos ganhos, portanto para o mês de agosto, neste caso para o final do mês de agosto, também poderia ser para setembro, porque apanhava aqui o agosto inteiro, mas no final do mês de... não, desculpa, nem sequer é no final do mês de agosto, é mesmo já no início de setembro, que é a Oracle. A Oracle aqui diz que é dia 4 de setembro, portanto eu consigo até confirmar isso se for aqui, se é mesmo, se está confirmado para dia 4 de setembro, o relato dos ganhos, e podemos ver que não está ainda confirmado, mas enquanto o Thinking Alpha diz que é 4 de setembro, aqui no Onyx Whispers diz que é 14 de setembro, e está tudo bem. É em setembro, portanto volta desta altura, ou seja, pode percorrer agosto inteiro. Portanto, esta é aquela que eu estou a tomar mais atenção, mas já que chamar atenção para várias coisas. Por isso, o mercado já está a rejeitar aquilo que é o investimento da Oracle. Temos este artigo da Bloomberg, que eu queria aprofundar um pouco, mas repara, neste artigo nós temos que pagar, por isso basta vir à Yahoo Finance, em que eles mostram praticamente o mesmo artigo, que associado ao investimento exagerado, portanto, da Oracle em AI, portanto, para tentarem ser disruptivos, tentarem ir mais longe, etc., do qual o mercado considera que tenha sido um exagero, que não tenha sido eficiente e tudo mais, faz com que a mesma também tenha descido o seu risco de crédito, ou seja, passou de BBB para BBB menos, portanto 3Bs menos, ou seja, o risco de crédito desceu, ou seja, está uma ação mais arriscada, uma empresa mais arriscada, especialmente quando olhamos para as obrigações, mas olhando para a empresa no seu todo, claro que se aumentou esse endividamento porque quis, digamos, arriscar agressivamente na inteligência artificial e deteriorar o seu balanço, portanto a demonstração da posição financeira, então é normal que os investidores não olhem isto com bons olhos. Mas só que isto também cria medo, receio, exageros e demasiadas vendas, do qual quem tem algum otimismo ou consegue ver algum futuro para esta empresa pode talvez aproveitar da possível valorização, não no curto prazo, mas talvez no longo. Só que eu quero que tu tenhas uma noção que BBB menos é muito próximo aqui das junk. Portanto, a partir de BB, que já seria abaixo das BBB menos, portanto já está mesmo no limite, já seria aquelas obrigações tipo lixo, entendes? Portanto o risco passar para lixo, entre aspas, realmente faz com que o mercado tenha receio e isso reflete-se no preço. Repara como caiu
e agora está neste momento nos 125. Deixa-me lá ver onde é que eu tenho a minha posição na Oracle. Portanto, deixa-me procurar aqui Oracle. Eu sei que estou com um prejuízo elevado, está bem, porque eu adquiri já em cima, que já foi adquirida uma vez pelo menos. Aqui ver o gráfico, portanto exatamente foi adquirido aqui. Estou com um prejuízo não muito elevado, são apenas entre aspas $66. Só adquiri metade de uma ação, ou seja, isto é bom porque assim consigo adquirir agora uma ação inteira. Ainda bem que eu adquiri, porque de facto, está aqui um prejuízo de 34, portanto eu adquiri noutra altura. Eu só consigo ver uma posição. Deixa-me lá ver se consigo. Isto está diário, portanto uma semana. É estranho porque eu só consigo ver uma posição, mas aqui diz que eu tenho uma ação e meia. Repara, exato, está aqui uma ação e meia. Portanto, estou a tentar ver onde é que eu adquiri. Ou seja, aqui foi nos 191, ok, pelos vistos eu adquiri na mesma altura. 191,70, portanto aqui mostra-te 66, 34, mas continua a ser confuso. Ou talvez uma esteja em cima da outra, só se for isso. Teria que desviar esta, porque se calhar uma está em cima da outra e não dá para ver. É um pouco estranho. Aqui a XTB atualizou a forma como mostra o gráfico. Está integrado com o TradingView, mas realmente quando tu, pelos vistos, adquires 2 vezes uma ação no mesmo sítio, acho que uma sobrepõe-se à outra, porque eu realmente tenho aqui uma ação e meia e não consigo ver onde é que está esta uma ação, porque o meu prejuízo total está nos $100 e aqui mostra só um prejuízo de 34, portanto é um pouco estranho. De qualquer modo, a Oracle é aquela que eu estou neste momento atento, portanto neste momento está em queda, está neste nível de suporte que pode eventualmente continuar a cair, especialmente se os próximos earnings forem muito inferiores ao que é esperado. Depois, a Simple Moving Average também mostra esta contínua queda, portanto agora já está a convergir, mas ainda não é uma confirmação que pode subir a partir daqui, está bem? A Exponential Moving Average também cruzou para queda já há algum tempo e desde então não voltou a subir, ou seja, quando cruzou para queda, queria mostrar uma contínua queda no médio prazo, foi a partir daqui. Portanto, desde então ainda não cruzou para subir e como pudeste ver, ou seja, não foi por isto ter subido tudo isto que estas linhas se cruzaram. Portanto, confirma a contínua queda que a mesma teve. Depois, tem sido uma empresa estável, ou seja, tem estado acima do SMA, que é esta linha azul. Isso é um aspecto positivo, está bem? E agora está a passar por isto, portanto já está abaixo da SMA, houve aqui algumas alturas que desceu abaixo, mas agora está a descer, não digo demasiado abaixo, mas muito mais abaixo do que alguma vez na sua história desceu, está bem? Portanto aqui recuperou rapidamente, aqui não acredito que seja tão rápida essa subida, mas de qualquer modo eu quero aproveitar este receio que o mercado tem, ainda por cima, não estamos a dizer que literalmente a Oracle está a deitar dinheiro para o lixo, não é? A Oracle está a fazer um investimento do qual pode não correr bem, mas quem sabe, talvez corra. Pronto, isto era a nível da análise técnica. Vamos para o Seeking Alpha, a ver aqui algumas informações relativamente à mesma. Portanto, ela paga dividendos, tem um dividend yield de 1,57%, mas o objetivo não é receber dividendos. Tem pago e crescido há 11 anos consecutivos. Em termos de avaliação, está bastante abaixo à medida do setor, nem sequer parece uma growth stock, porque realmente está bastante abaixo, ou seja, o mercado está a associar muito pouco valor à mesma. Por isso que a mesma talvez possa continuar a ter resultados negativos, piores que o esperado. Depois, o Enterprise Value to EBIT também está inferior à medida do setor. Price to Book, felizmente entre aspas, está acima. Portanto, o mercado atribui um valor maior comparativamente ao seu valor contabilístico, pelo menos em termos de 12 trailing months, mas em termos de forward já começa a ser inferior ao seu valor contabilístico, o que é assustador. Pronto, agora se olhamos para o crescimento, realmente isto é muito atípico, ou seja, o que nós estamos a ver é que o mercado está a associar pouco valor a uma empresa que está a mostrar crescimento, pelo menos com base nestes dados que não são totalmente recentes, porque os mais recentes é quando saem os earnings, e depois o crescimento do resultado operacional também está superior à medida do setor, portanto rendimentos superiores à medida do setor, com uma distância até significativa percentualmente, e também um crescimento do cash flow operacional superior à medida do setor. Agora, o que é que está negativo? O crescimento do return on equity, para além de estar inferior à medida do setor, também está bastante negativo, o que é obviamente um aspecto mau. Agora, margem do resultado bruto, margem do resultado operacional e até margem do resultado líquido está muito superior à medida do setor, que é o aspecto positivo. O return on equity, o return on capital e return on asset também está superior à medida do setor, mas o que é que eu diria que é o aspecto mais negativo em termos da parte do quão criativa é a empresa? É certamente a alavancagem, ou seja, o quão ineficiente a alavancagem que a Oracle está a ter neste momento não se consegue justificar, ou seja, não conseguimos bem entender qual é que é o plano da mesma, mas a alavancagem com base na margem do free cash flow está negativa, está inferior à medida do setor, portanto eu não sei o quão ineficiente está a ser ou se faz tudo parte de uma grande estratégia.
Eu gostaria de saber, mas é de facto um risco grande associar, ou melhor, investir na Oracle neste momento, porque não se percebe se é uma má gestão, se realmente estão a investir demasiado em algo que acreditam e que pode não ter futuro, que, pronto, de qualquer forma, estamos a falar de uma grande empresa, ou seja, eles pagam bem as gestores de risco e tudo o que é considerado para tomarem as decisões que tomam. Portanto, eu no longo prazo estou descansado, no curto pode continuar a cair. Agora, aqui diz que é uma empresa previsível, tem uma classificação elevada de 88 em 100, o Finbox, deixa-me lá ver, com base no DCF, Enterprise Value to EBIT e Price to Earnings Ratio, mostra que a mesma pode desvalorizar 5,2%, com base no DCF, com base nos múltiplos utilizando Enterprise Value to EBIT, uma valorização de quase 31%, e compara com Microsoft, Cisco, Palantir, IBM e outras. Depois, com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 36%. O Simple Wall Street aponta aqui vários aspectos positivos, mas de facto diz que há um elevado nível de endividamento, um nível de resultado líquido que não está a ser convertido para cash, que eles também estão preocupados, portanto, quando olham para a demonstração de fluxo de caixa. Depois, relativamente ao crescimento, passa em todos os critérios, portanto, está superior à indústria e ao mercado, tanto nas projeções anuais do resultado líquido, do crescimento do resultado líquido e também dos rendimentos, que é outro ponto positivo. Isto aqui o que me parece, caso realmente o plano deles funcione, é neste momento estar a adquirir uma GARP, que é uma Growth at Reasonable Price. Depois, ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Mais uma vez, o problema aqui é o elevado endividamento que eles têm, mas eles também já têm um debt to equity superior a 100% desde 2018. Por isso, sendo que em 2021, portanto 30 de novembro de 2021, eles tinham capitais próprios negativos e um endividamento bastante elevado. Portanto, estamos a falar de menos 812% e agora está nos 300%. Portanto, compara lá. Ou seja, o que eu quero dizer é que não está tão mal quanto aquilo que se pensa. Mas claro, ainda pode piorar, como é óbvio. Agora, compras e vendas por parte dos insiders. Deixa-me lá ver o que é que nós temos. Bastantes vendas por parte de insiders. Eu gostava de ver se isto é exercício de stock options ou não. Portanto, eu vou tentar vir aqui atrás. Aqui foi visto para a Netflix. Oracle. Vamos lá ver o que é que encontramos. Portanto, realmente houve bastantes vendas de gestores, de pessoas com cargos importantes na empresa, entre diretores, CEO, Chief Accounting Officer, EVP. Portanto, há aqui vários que venderam, mas isto foi tudo em abril. Não, desculpa, abril, fevereiro e janeiro. Também houve aqui em dezembro, outubro e por aí fora. Portanto, isto foi distribuído em vários meses, mas não foi muito longe uns dos outros, sendo que mais recentemente só foi exercício de stock options. De facto, os diretores já estavam a prever que algo poderia acontecer à empresa, portanto, ter esta queda, que se calhar estava a haver uma má gestão relativamente ao investimento feito em AI, e decidiram abandonar o barco. E por isso isto refletiu ainda mais no mercado, e portanto não gostaram, e portanto muitos investidores também tiraram e saíram desta ação. Portanto, a ação ficou a sangrar e agora só aqueles que veem algum futuro na empresa é que aproveitam essa possível oportunidade, porque pode nem ser, pode continuar a cair, entendes? Pronto, agora passo também aqui ao Stock Rover, do qual mostra uma margem de segurança de 62% com base no Enterprise Value to Sales, portanto utilizando os multiples, sendo o value score de 54, growth de 99, qualidade de 96, sentimento de 77, insider sentimento score 22. Isto reflete muito aquilo que os insiders mostram, ou seja, muita venda, portanto está bastante negativo, e a culpa é dos insiders, da má gestão, sendo que é mais um buy do que um strong buy com base na classificação de analistas. Depois, o Alpha Spread mostra que está a 46% subvalorizado, no melhor cenário subvalorizado por 104 e no pior cenário subvalorizado por 4. O Stock Analysis, com base na classificação de 43 analistas, diz que é mais um buy do que, mais um strong buy do que um buy. É estranho, porque aqui diz que o consenso está em buy, mas a setinha aponta para strong buy. Pronto, se isto diz que é buy, é buy. De qualquer modo, o Market Beat, com base na projeção dos analistas, diz que é uma compra moderada, utilizando a base de 39 analistas, sendo o possível upside de 111%, que está obviamente exagerado. Agora, eu também quero ver aqui utilizando o Market Watch, e no Market Watch continua uma recomendação de compra igual. Portanto, houve até um aumento de overweight buy, o que é um aspecto positivo. Portanto, sim, a Oracle é algo que eu quero comprar, apesar de talvez haver aqui outra que tenciono adquirir. Mais uma vez, a Oracle está a quanto? Deixa-me só ver a quanto é que a mesma está. Está a 125, portanto eu tenciono comprar duas. Exato, se calhar comprei 1,5. Exato, se calhar compro 1,5 e depois talvez compre outra ação para prefazer os $300 que eu tencionava adquirir para este mês, que é o que eu normalmente invisto. Portanto, vou aqui, agora Oracle, já está aberto. Aqui no canto superior esquerdo, basta procurar Oracle, portanto, nos instrumentos, procurar ORCL e consegues ver aqui a ação, cuidado com o CFD, cuidado com a opção, tu queres
Se comprares a ação real é aqui a ação. E agora eu vou definir aqui uma nova ordem. A nova ordem vai ser 1,5. Exato, 1,5. Portanto, 1,5. Isto aqui vai ultrapassar ligeiramente porque eu tenho 1,52. É assim, eu podia fazer a conta e em vez de estar a comprar 1,5, poderia colocar, por exemplo, 1,48. E então isto depois somava e fazia mais aproximadamente as tais duas. Portanto, eu vou fazer isso e até te mostrar. Por isso, confirmar. E agora, tu quando olhas para a Oracle, o que é que vês? Vês uma coisa um bocadinho feia, mas é o que é. Pronto, eu ainda podia ter feito melhor a conta para não aparecer estas frações, mas também é tão pouco que me faz pouca diferença. Mas sim, podes ver que é 3.0017. Mas pronto, o que interessa aqui é aqueles 3, está bem? Aqueles 3 são as ações que eu realmente detenho. Pelo menos segundo o FACT da XTB, por isso consegue-se ver aqui as primeiras compras, que foi cá em cima, e depois cá em baixo, quando é que foi. Por isso, se isto for um mínimo, eu acho que é bastante interessante a altura que foi adquirido. Pronto, agora já tenho aqui esta aquisição, qual é que é a outra que eu quero adquirir? Atenção que isto é para um perfil de investidor e objetivos, mas eu olhei para esta, ou seja, PayPal, que até estava a olhar antes disto ter acontecido, ela teve uma subida de 19%, ou praticamente 19%, após a Stripe e a Advent fazer uma proposta, portanto uma oferta de aquisição de 53 mil milhões. Aqui bilhões eles põem para, portanto no termo, se não me engano, americano, por isso para português são 1.000 milhões. Agora, isto significa uma aquisição, portanto a oferta de $60 por ação. Mas por outro lado, a PayPal considera essa oferta inadequada, ou seja, eles acreditam, e atenção que eles estão, mesmo depois da subida a 55,61, acreditam-se a mesma valer, digamos assim, 60, era quanto? $60,5 por ação, continuar muito abaixo daquilo que eles esperam, ou seja, eles querem, se tu não sabes, a PayPal quer fazer aqui uma reestruturação, eles acreditam que vão ser bem-sucedidos, e se realmente forem bem-sucedidos, eles acham que aquele valor dos $60,5 por ação está muito longe daquilo que é o potencial da mesma. Portanto, se há tanto este otimismo, é claro que eu tenho a intenção de ter uma fatia pequena também isto depende um bocado do risco, porque mesmo ter subido estes cerca de 19%, se algum dia chegar aos máximos, face ao preço atual, que está nos 55, estamos a falar de uma possível valorização de quase 400%, aproximadamente 400%, se algum dia chegar aos máximos. Eu não estou a dizer que vai chegar, mas se chegar, realmente é bastante aliciante. Depois temos aqui já alguns indicadores a cruzar, que é o Simple Moving Average, que cruzou para a subida, mas isso também é por causa deste gap up. O que interessa agora é Exponential Moving Average com inputs de médio prazo, que é as linhas roxas. Se cruzarem para médio prazo, quer dizer que pode continuar a subir e pode ir um bocadinho de encontro àquilo que nós vimos na Intel. Só faltava agora o Trump dizer, olha, adquiri a PayPal. E bastava para ela continuar a subir, não é? Mas pronto, o que interessa é a nível fundamental e que a mesma consiga ter ganhos que justifiquem a contínua subida. Pronto, a empresa até foi maioritariamente estável até deixa-me cá ver quando, até 2021. A partir de 2021 só foi a cair e a desiludir. Eu tenho PayPal nesta conta em dólares, eu acho que nunca mais adquiri PayPal, deixa-me só ver, porque PayPal, pronto, já se viu que não se poderia confiar, porque a gestão estava péssima. Ok, não adquiri mais PayPal. Ok, não faz mal, vai ser a primeira vez que adquiro faço este tempo todo, depois desta subida, e portanto é uma questão depois de acompanhar para longo prazo. Então, deixa-me lá ver, PayPal tem aqui uma classificação de 87 em 100, que aqui dizem que é até maioritariamente previsível, mas não é, na minha opinião. Depois paga dividendos, 1% de dividend yield, muito pouco, mas paga. Depois, neste último ano, uma queda de 26%. Se olhar para a avaliação, está bastante abaixo, quer dizer, bastante não, mas está abaixo da mediana do setor. Eu acho que aqui compara diretamente com o setor financeiro e não com o setor tecnológico. Depois, deixa-me olhar para o Enterprise Value to EBIT, que também está abaixo. Price to Sales, ok, abaixo. Price to Book está acima, mas também a diferença não é assim tanta. Em termos de crescimento, é o que esperava-se, abaixo da mediana do setor. Crescimento do resultado operacional também abaixo. Crescimento do cash flow operacional também está abaixo e negativo. Por acaso, surpreendentemente, o crescimento do return on equity está positivo e acima da mediana do setor. E o forward está negativo. Mas pronto, também não está assim tão mal em comparação àquilo que eu esperava. Agora, como lucrativa é a empresa, as margens do resultado bruto e resultado operacional está abaixo da mediana do setor e também a margem do resultado líquido também está abaixo. Return on equity, return on capital e return on assets, surpreendentemente, estão acima da mediana do setor. Depois, no Finbox, aqui diz que não vale a pena utilizar o DCF, portanto não vou utilizar, apenas o EBITDA é que pode mostrar algo mais
correto, portanto não enviesado, mas eu vou utilizar os múltiplos, que é com base em Price Value to EBIT e também Price to Earnings Ratio. Entretanto, isto mostra uma possível valorização de 46 e de 54 respectivamente, e compara com empresas como a Into, que também foi adquirida no passado, e outras. Ou seja, está a comparar com algumas empresas tecnológicas, especialmente que esta é a Into, que tem o seu software de fiscalidade, que também é uma preocupação por causa da AI, mas também compara com o setor financeiro como a JP Morgan. Segundo o Simple Wall Street, apontam vários aspectos positivos, mas claro, não queriam apontar como aspecto positivo o crescimento, que aqui apontam como vários aspectos negativos para o crescimento. Pronto, em termos de avaliação, dizem que está a 56,9% subvalorizado. Atenção que isto é muito enganador, está bem, chama-se de value trap. Depois, como podes ver, o crescimento está bastante abaixo da indústria e do mercado, seja em termos de crescimento, seja em termos de resultado líquido. Depois, saúde financeira, ativos correntes superiores aos passivos correntes, ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, e até conseguiram manter os capitais próprios endividamento controlado, apesar de terem aumentado bastante o endividamento desde 2019, que é um aspecto negativo. Portanto, a gestão, na minha opinião, está péssima. Eles têm que trocar e eles deviam vender a empresa, porque realmente, na minha opinião, eles só têm feito a geneira. Mas isso é a minha opinião, está bem? Também houveram aqui bastantes vendas por parte dos insiders em 2025, mas mais recentemente houve aqui uma compra direta por parte do Chief Finance Officer, que comprou, não digo que foi uma quantidade muito elevada, pronto, mas ao menos é uma compra, podia ser pior. Depois vamos utilizar também o meu fecheiro. Uma coisa é olhar para o lucro económico da empresa e outra coisa é olhar para o free cash flow futuro da empresa. Portanto, neste modelo que é o EVA, ou seja, que utiliza como base o economic profit, nós olhamos também para a comparação entre os retornos anuais do retorno excedente, portanto o ROIC e o WACC. E aqui é quase nulo e o crescimento é muito pouco e é razoável o facto de estar negativo, está bem? Agora, se olharmos para a avaliação com base no free cash flow futuro possível, está bem? Aqui já sim mostra uma possível grande valorização, apesar de muito provavelmente ser uma value trap, está bem? A não ser que eles realmente provem que conseguem manter e crescer, que é aquilo que se espera. Pronto, aqui com a probabilidade de falência da empresa mostra razoável, exato, razoável, só está ligeiramente acima, portanto já há que ter cuidado. Na classificação da força financeira, um 8 em 9, que é algo muito bom até. Depois, no Stock Rover, mostra uma margem de segurança de 1%, sendo o value score de 96, mais uma vez, sendo uma value trap, temos que ter bastante cuidado. Crescimento de 73, qualidade de 94, sentimento de 67, insider de 8, portanto os insiders não estão de todo a mostrar, digamos, não é credibilidade, mas a acreditar na própria empresa. Depois, com base na classificação de analistas, é mais um hold do Combai. Depois, com base no Alpha Spread, diz que está 38% subvalorizado, no melhor cenário subvalorizado por 60% e no pior cenário subvalorizado por 13%. E no Stock Analysis, com base na classificação de 43 analistas, até dá um declínio, ou seja, mostra que existe uma possível desvalorização de quase 6%, o que é raro até. Eu não costumo ver muitas vezes um consenso de analistas médios dar até um prejuízo, sendo que é mais um hold do que sell. Depois, no Market Beat também é um hold, com base na classificação de 46 analistas, e mostra um downside de 2%. Portanto, aqui se calhar ainda não utilizaram o facto da Stripe poder adquirir esta empresa, que eu acho que mais tarde ou mais cedo até pode adquirir, porque eu não vejo a PayPal continuar com esta gestão, porque eles próprios parece que não querem tornar a empresa bem sucedida. Pronto, eles lá sabem o que estão a fazer. De qualquer forma, as recomendações de compra diminuíram nestes meses. Portanto, estamos a falar de uma empresa muito mais arriscada. Esta subida pode ser mais uma vez uma armadilha, por isso não é por ela ter tido esta subida que não pode cair, porque pode, está bem? E tens que ter cuidado com isso. Portanto, se quiser esperar pelos 42.11 estás à vontade. Eu neste momento tenciono adquirir a mesma, está bem? Portanto, eu vou aqui à XTB, neste caso canto superior esquerdo, procurar por PayPal, ou seja, eu gastei, foi histórico da conta, portanto, opções de numerário, eu gastei então 125 mais 60, porque foi uma e metade, é isso, não é? Deixa-me só confirmar, exato, foi isso. Isto fez duas ordens diferentes, portanto, foram praticamente quase 200, por isso ainda tenho aqui uma margem de 100 aproximadamente, 100 e pouco. Então, eu procuro aqui por PayPal, está aqui a ação CFD, a opção, eu quero esta. Também há aqui outro tipo de ação, mas não é esta, também é aqui a primeira, que é PYPL. Pronto, esta aqui, a ação, nova ordem, e se eu colocar duas ações são 111, que vai muito encontrar aquilo que eu quero, porque a outra foi quase 200, esta é um pouco superior a 100, por isso faz os tais 300 que eu queria. Portanto, comprar, cada uma está a 55 aproximadamente, confirmar e está feito. Por isso mesmo que a ação caia até o valor
que estava anteriormente, que era aqui. Isto, utilizando aqui a régua, é um prejuízo de aproximadamente cerca de 30% quase. Não fui muito exato, portanto, novamente aqui, sim, é quase 30%. Portanto, ainda seria um risco elevado para quem colocar muito capital. Por isso, tenha atenção, porque existe a possibilidade da mesma ainda cair no curto prazo. Talvez no longo continue a cair. Mas uma coisa é certa, é que eu sinto-me confortável com estes valores e eu é que me tenho que sentir, porque no fundo sou eu que estou a fazer a aquisição. Isto que eu estou a fazer no fundo, ou seja, este vídeo que eu estou a fazer, é apenas uma partilha dos meus estudos para tu ponderares, colocares na watchlist, auxiliar, etc. Porque no fundo tu tens de fazer os teus próprios estudos e tomares as tuas próprias decisões. Por isso, se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto a apoiar e até uma próxima.